Na segunda parte desta aula pública sobre democracia na sociedade contemporânea, Wolfgang responde a perguntas do público da PUC em São Paulo. O fim da CGU representou aí uma tentativa desse novo governo de, através do fim das instituições ou da inviabilização do trabalho dessas instituições, desconstruir esse projeto político construído nos últimos anos. Eu queria saber a opinião do senhor com relação a isso e quais são as perspectivas. Apesar de ter ganho democraticamente pelas eleições o governo, ele assumiu um país com uma estrutura de Estado inteiramente favorável à defesa dos interesses privados. No entanto, se procurou interagir, se procurou reagir a esses dois entraves, que são os entraves institucionais. Por exemplo, com a criação da Controladoria Geral da União, que é uma invenção do Partido dos Trabalhadores. Não é? A extinção da Controladoria Geral da União, no entanto, nos devolve ao antigo patamar. Nesse sentido, trata-se de uma perda, é uma violência, digamos assim. É uma violência antidemocrática, né? Feita exatamente para conturbar a verdade que está por trás do discurso que criminaliza os trabalhadores, dizendo agora que eles são corruptos, que eles são ladrões, que não sei o que. Né? Essa que é a questão. Porque esse discurso ele se pauta por uma construção de um país que é um país que não é o país de verdade, né? Mas que ele é veiculado por 95% das emissoras de televisão, por exemplo. As pessoas são subjugadas por esse discurso e se transforma numa cultura que se transforma em hegemônica. E então vai, além dessa criminalização, vão surgindo as culturas da intolerância e do ódio vinculadas a essa criminalização. Hoje, ao contrário de resistências que já foram promovidas no país em tempos anteriores, nós não temos um partido político ou partidos políticos que estejam, por assim dizer, representando essa necessidade de se contrapor ao que acontece. Então, o que nós vemos é assim: os artistas ocupam os espaços das instituições para fazer frente a uma medida autoritária do atual governo. Os jovens, sobretudo eu falo assim pela experiência de professora do ensino médio, refutam claramente os partidos políticos. Então, eles se unem em coletivos, os coletivos feministas, os coletivos, enfim, vários outros. Nas manifestações que eu tenho participado e que todos estão vendo, me parece que a única, vamos dizer assim, organização de credibilidade é o MTST. Todos são bastante solidários e veem com bons olhos essa manifestação. Eu gostaria que o senhor colocasse um pouquinho como é que o senhor vê essa situação fragmentária da resistência, que é necessária, mas que está fragmentada. As pessoas procuram, olha, onde é que vai ter uma manifestação? Eu quero participar, mas eu não sei o que fazer. A verdade é que a crise de representatividade também afeta a constituição dos agentes políticos, dos próprios partidos, dos próprios sindicatos, dos movimentos sociais. Essa ampliação dos direitos, ela ainda não se traduziu inteiramente na constituição das novas forças políticas. Os partidos existentes, de certa maneira, têm uma crise de representatividade e é preciso pensar em novos partidos, mas os novos partidos também não vão surgir do ar. Isso está acontecendo em muitos planos em que há coletivos
resultantes da ampliação das políticas públicas. Nas universidades, por exemplo, a entrada nas universidades de um forte contingente popular, mediante a política de cotas, o ProUni, etc., as universidades passaram por uma transformação profunda também. Há ali germes da possibilidade de criação de novas forças políticas. Por outro lado, os grandes contingentes que são os alvos das políticas públicas ampliadas se mobilizam, foram os que foram para a rua em 2013. Né? Então, tudo isso são formas pelas quais é possível ver a gestação de novas forças políticas. Os partidos são fundamentais, eu acredito ainda, mas numa forma, evidentemente, renovada. Eles vão ter que se renovar. Né? Mas esse momento da representação, já no plano partidário, ainda não foi alcançado. Né? Nós estamos no plano da resistência e, sobretudo, uma questão importante. Precisamos realmente participar ativamente da disputa no plano das esferas públicas. A palestra do professor foi realmente significativa para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essas questões e usar esses espaços públicos e privados das escolas básicas da universidade como espaço de entender melhor o que a gente vive na política e na educação brasileira. Momentos de reflexões necessários para todos nós.